Existe uma pergunta que me acompanhou, assim como acompanha a milhares de pessoas. O cérebro humano pode realmente mudar o próprio destino? Ou nós estamos presos às circunstâncias em que nascemos? Porque se você tivesse me conhecido anos atrás, jamais teria apostado nisso. Doutor, mas tudo poderia ter terminado aqui. Eu estudei em escolas públicas durante todo o ensino básico, até que um dia eu simplesmente parei de estudar, buscando por atividades que me eram mais prazerosas, como andar de skate, por exemplo. Isso não aconteceu porque eu tinha dificuldades cognitivas, não aconteceu porque eu não conseguia aprender. Eu simplesmente não conseguia ver sentido naquilo. E anos depois eu viria a descobrir algo curioso. O cérebro, ele é uma máquina de alta eficiência e quando deixa de perceber valor em algo, ele reduz o investimento de energia naquela determinada atividade. Mas uma pessoa que abandona os estudos consegue realmente reverter a sua trajetória e mudar o seu próprio destino? Na época eu não sabia, mas essa pergunta definiria a minha vida. Talvez eu não estivesse desistindo da aprendizagem. Sempre tive facilidade e gostei de aprender. Talvez eu estivesse desistindo do formato. O meu cérebro, ele implorava por dinamismo e ação. Mas o mercado de trabalho, ele demanda um nível mínimo de instrução. Então fui concluir meu estudo por meio de uma educação de jovens e adultos, aquele famoso supletivo. Eu estava agora sem faculdades, sem condições financeiras, sem um objetivo claro, como milhões de brasileiros, como milhões de pessoas. Então eu segui para o mercado de trabalho, mas algo me incomodava muito. Você já teve a sensação de estar vivendo uma vida que não parece sua? Foi exatamente assim que eu me senti quando eu olhei para a minha vida e não enxerguei um futuro diferente daquele que eu estava vivendo. O cérebro, ele possui um sistema especializado em detectar essas discrepâncias. A diferença onde estamos e onde acreditamos que deveríamos estar. Eu não queria apenas sobreviver, queria descobrir aonde eu realmente poderia chegar. E foi então que eu compreendi algo. Se a minha vida continuava igual, era porque as minhas decisões continuavam iguais. O protagonista da mudança precisava ser eu. E eu decidi tentar algo que para mim parecia extremamente improvável: ingressar no ensino superior. É possível reprogramar o cérebro? Eu ainda não sabia a resposta, mas estava prestes a descobrir. Então eu decidi iniciar uma graduação em Ciências Biológicas, algo que foi bastante desafiador por um momento. Precisava trabalhar durante o dia, estudar durante a noite, dormindo pouco, cerca de 4 horas por dia, às vezes até menos. Eu iniciei sem saber se eu teria condições para concluir. Mas quando nós temos um propósito, coisas extraordinárias acontecem. Eu não tinha garantias, o que eu tinha era fé. E a fé, ela te leva a persistir. E aí o cérebro, ele começa a se reorganizar a si mesmo, te permitindo ter uma resiliência. E então, para mim, isso me conduziu ao segundo ano, onde eu recebi
uma bolsa integral. Eu não precisava mais pagar as mensalidades da faculdade, o que me deu uma preocupação a menos e uma tranquilidade financeira maior, me fazendo saber que era possível concluir essa etapa. E essa jornada, ela foi transformando a minha mente, me conduzindo a enxergar algo ainda maior, um curso de mestrado. E era aí que o verdadeiro teste ainda estava por vir. No mestrado, é muito difícil conseguir conciliar um trabalho como CLT e o curso de mestrado. Então, eu tive que buscar formas de me manter por um tempo. Para tornar isso ainda mais complexo, eu tive que viver 8 meses da minha vida sem energia elétrica em casa. Agora imagina tentar construir um futuro estudando à luz de velas, tendo que se virar para conseguir ter uma carga no notebook para poder estudar e realizar os deveres, as tarefas que eu precisava desse curso. E ainda tendo todas aquelas questões financeiras. Precisava de dinheiro para me alimentar, precisava ter o dinheiro da condução para chegar até a faculdade. Foi aí que eu vendi diversas coleções que eu tinha de quadrinhos, de mangás e outros itens que tinham algum valor. Eu não estava vendendo simplesmente objetos, eu estava vendendo pequenos sonhos de infância que me acompanharam durante anos. Além disso, eu trabalhei como freelancer e economizei em tudo que eu podia. A neurociência vai chamar isso de recompensa futura. A minha fé chama isso de perseverança. Mas quanto tempo leva para uma pessoa mudar? E a persistência me permitiu colher os frutos. Chegando agora, mais uma vez, uma bolsa, não igual àquela da graduação. Essa bolsa, ela era como se fosse um salário que bancava minhas despesas, que me custeava para que eu pudesse ter uma dedicação exclusiva e integral ao meu curso. E isso foi o que me deu, mais uma vez, uma tranquilidade financeira para concluir mais uma etapa. Concluído o mestrado, um caminho que se tornou óbvio agora na minha mente era seguir para o doutorado. No doutorado, o nível de exigência é muito maior. As minhas lutas pessoais ainda eram muitas. Os mesmos problemas ainda pareciam se repetir. Mais uma vez, eu tinha que lutar com as minhas condições financeiras. Mas mais uma vez, graças a Deus, eu tive a bênção de uma bolsa, similar àquela do mestrado. Também me pagava como se fosse um salário, me dando uma condição, uma tranquilidade financeira um pouco melhor para me manter nesse caminho. E então aconteceu algo que estava fora de qualquer preparação possível. Eu perdi a minha mãe. Uma das razões pela qual eu ingressei nesse caminho e pela qual eu persistia lutando era poder oferecer aos meus pais uma alegria maior. E de repente, metade desse sonho já não era mais possível. Eu já não era mais a mesma pessoa que parou de estudar muitos anos atrás. O meu cérebro, mesmo sem eu perceber, já tinha mudado muito e eu tinha adquirido um nível muito maior de resiliência, me permitindo alcançar mais essa conquista do título de doutor. Mas a maior conquista não foi o título, foi eu descobrir
que eu não estava preso e condenado ao ponto de partida. O cérebro muda ao longo da vida? Sim. E talvez essa seja a descoberta mais importante da neurociência. A mudança é possível. A biologia confirmou aquilo que a minha fé já dizia há muito tempo. A transformação é possível. Então, o cérebro humano, ele consegue mudar o próprio destino? Depois de tudo que eu vivi, eu acredito que eu encontrei a minha resposta. Sim, mas essa mudança não acontece em um único dia. Ela acontece em milhares de decisões que vão sendo repetidas ao longo dos anos. Talvez você não queira um doutorado. Talvez seu sonho seja completamente diferente. Mas a neuroplasticidade, ela não diferencia sonhos. Ela responde ao que você faz repetidamente. E foi por isso que criamos a Neureal, para transformar a ciência em ferramentas reais para a sua vida. Entender a mente humana não serve somente para explicar o comportamento, serve também para proteger o que temos de mais valioso dentro de nós. Porque quando compreendemos como a nossa atenção é direcionada, passamos a escolher com muito mais cuidado onde investir a nossa energia. Lembre-se, a sua mente é a sua maior riqueza. O seu tempo é o seu ativo de maior valor. O seu foco, a sua atenção, tem valores inestimáveis. Utilize essas coisas com muita sabedoria. Eu sou o Anderson e este é o Neureal.